Olá, começa agora o programa dedicado a quem enxergou oportunidades no meio rural. Esse é o Empreender no Campo, seja muito bem-vindo. E quem me acompanha hoje é o especialista João Bosco, analista técnico do Sebrae da Paraíba. João, seja muito bem-vindo. Bom, agora nós vamos conhecer o sítio Vila das Cabras, que fica nos arredores de Brasília e oferece uma experiência única e deliciosa para os visitantes. Vamos ver. Tudo começou quando eu visitei uma feira agropecuária em Sobradinho. Isso foi o que em 2014. Tinha uma criadora de cabras, né, lá de Sobradinho, dessas cabras Sani, e ela era uma pessoa que criava muita cabra, vendia leite, vendia queijo, né? E foi quando eu conheci os animais. E ela me incentivou muito, muito a criar cabra aqui em Brasília. Aí foi quando começou o meu projeto. Ela me deu o projeto para construir o abrigo. Na nossa conversa, ela se propôs a me dar as 5 primeiras cabras, né? Eu tinha que comprar apenas um reprodutor e eu pagaria para ela essas cabras quando nascesse os meus primeiros cabritinhos aqui. Fiz o abrigo, fiz o pasto, procurei Dona Norma, não pôde me atender, estava internada. E quem me atendeu já foi o marido dela, né, o seu Wilson. E eu tive que comprar as cabras. Comprei 5 cabras, um pouco cara, mas eu comprei, né? E comprei um reprodutor. Na época eu gastei R$8.000 para adquirir esses 6 animais. Começou a nascer cabritinho, começou a ter bastante leite, foram 4 cabras que pariram praticamente no mesmo mês. Aí, muito leite, o que fazer com esse rolo de leite? Aí foi quando eu comecei a fazer curso de queijo, fiz curso na Emater, fiz curso no Senar, e a própria internet e a minha curiosidade com um produtor de queijo daqui de Brasília, vou numa chácara, vou noutra, e aprendi a fazer meus primeiros queijos, busquei junto à Emater, do Distrito Federal, uma planta arquitetônica para construir a queijaria. Foram um processo longo, né, de 3 anos, mas saiu a planta, né? Eu construí a queijaria, tentei recursos com o GDF, né, para ver se eu conseguia construir, não consegui construir por minha conta mesmo, né, com alguma economia que eu tinha e empréstimo consignado em folha. Foi quando eu construí a minha queijaria, né? A minha gestão, eu trabalho, né? Eu tenho a colaboração da Rose, que é a esposa do caseiro, que me ajuda, né? Lá na queijaria, né? A gente faz os queijos junto, né? E eu tenho um caseiro que cuida das cabras, né? Alimenta, faz toda esse controle da alimentação, do horário, de cortar capim. A associação que nós temos, que se chama Viva Lagoeste, com vários empreendimentos, o objetivo era atrair turista para cá. Eu tive que construir essa cozinha caipira, que é um espaço coberto, com cadeira, com mesa, banheiros, né? Você tem que preparar até o acesso, né, para um cadeirante, né? Os finais de semana são os mais procurados, em função do povo trabalhar, ter as crianças, né? Um período, né, que foi o período triste da pandemia, que as pessoas estavam em casa, ociosas. Teve muito, quando eu pude abrir,
para receber, tinha muita procura mesmo, né? As crianças gostam muito daqui, não querem ir embora. Chega o horário dos pais, às vezes eles têm um almoço para ir daqui a pouco, por aqui, por a região, e as crianças não querem ir. Os gatos atraem muito a criança, que ele não tem um gato em casa. Os cachorros, a casinha das crianças com os brinquedos, os cabritinhos quando estão bebê, as crianças querem pegar, pôr no colo, dar mamadeira, né? Às vezes eles nem tomam mamadeira, mas se você colocar uma mamadeira na boca dele, ele toma, porque ele está ali querendo leite, né? Então isso faz muita diferença, né? A criança vir e o mais interessante é todo esse cliente que vem aqui nos visitar, ele compra queijo. Ele degusta um queijo, né? Com café, um suco, sempre a gente tem um pão de queijo, uma broa, e ele, eu quero esse queijo, você tem esse queijo? E ele compra o queijo. Para melhorar o meu negócio, eu vejo assim, eu pretendo aumentar meu abrigo e adquirir mais cabras de boa qualidade para mim produzir mais queijo, porque hoje eu tenho uma boa clientela, eu não dou conta de entregar os queijos, né, por falta de produto, né. Que a gente possa crescer, trazer mais gente para nos visitar aqui e que a gente possa ter mais produto para venda e poder até empregar mais pessoas aqui, né? Todo dia esses animais têm que se alimentarem, tem que beber, tem que manter o espaço limpo, né? E as cabras, você tira leite todo dia, sábado, domingo, feriado, dia santo. Então, às vezes a pessoa começa, fala assim, mas quando chega no final de semana, se você não tiver o teu empregado ali para, né, que você, quando vai contratar, conversar e mostrar para ele que tem isso, aí você tem dificuldade, porque a zona rural, a dificuldade de arrumar empregado para final de semana e feriado é complicado. Muito bem, agora nós vamos fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco vamos conversar com o especialista João Bosco, do Sebrae da Paraíba. Eu volto já já. O Empreender no Campo está de volta e no primeiro bloco conhecemos as maravilhas do sítio Vila das Cabras, aqui nos arredores de Brasília. E agora eu vou bater um papo então com o especialista João Bosco, ele é analista técnico do Sebrae da Paraíba. Olá, João, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, pessoal, tudo bom, né? João, que história interessante aí do sítio, né, da dona Ana Zélia. Ela uniu ali queijos e ao mesmo tempo turismo de experiência, turismo ecológico. Queria uma leitura sua para a gente começar essa nossa conversa deste case, dessa história, do que ela fez de mais certo ali enquanto empreendimento no meio rural. Você vê que é uma constante, né? Dona Zélia, o que acontece lá com Dona Zélia acontece em todo o país, né? São mulheres
fortes, que começam a empreender, que têm vontade de empreender, e aí começam a fazer esse trabalho de formiguinha dentro da propriedade, né? Você vê que Dona Zélia, ela trabalha com a parte de caprino, ela trabalha com a questão da horticultura, né? Participa da feira agroecológica. Então, é isso que hoje permeia esses empreendimentos, principalmente esses empreendimentos que são gerenciados por mulheres, né? Então, é importante. Você vê que tem empreendimentos ainda que tem a parte da apicultura, né? Que é uma coisa forte também, que eles podem estar usando. Mas aí, no caso de Dona Zélia, é muito importante, né? É legal a maneira como ela começou esse trabalho, começou a mudar a cara da propriedade, né? E hoje ela está com a questão dos queijos bem forte. Pois é, a diversidade é muito importante, né, João? Porque se num momento uma cultura, uma atividade talvez não tenha uma rentabilidade importante naquele momento, uma outra pode cobrir. Agora, para tudo isso também é um desafio, né? Que tem que ser muito bem planejado, né, João? Qual é a orientação do Sebrae para começar? A dona Ana Zélia começou devagarinho, né? Ela adquiriu uma cabra, ela ganhou, aliás, a primeira também, né? De uma outra produtora que ela conheceu. Mas, enfim, eu pergunto ali, porque a gente chegar a esse nível, né, de diversidade dentro da propriedade requer muita atenção, muita gestão também, né, João? O importante, geralmente, quando a gente tem esses casos, o produtor ele é acompanhado pelo Sebrae, a gente faz um primeiro diagnóstico da propriedade, né? Nós vamos à propriedade e a gente começa a enxergar coisas até que o dia a dia faz com que essas pessoas não enxerguem. Então a gente começa com esse pré-diagnóstico. Depois desse diagnóstico pronto, dessa primeira visita, aí a gente começa a alertar o que é que tem de bom nessa propriedade que ela ainda não enxergou, o que é que ela pode estar ganhando, né? O que é que ela pode estar produzindo a mais dentro dessa propriedade e às vezes até com poucas coisas ela vai investir e vai ter um retorno muito forte. Então, essa é a primeira coisa que a gente conversa aqui com nossas produtoras, a gente faz esse primeiro diagnóstico para dar uma visão da propriedade, né? Porque com esse diagnóstico a gente chega para ela e diz, olha, a tua propriedade, você tem uma terra aqui que pode estar começando a parte de horticultura, a parte de agroecologia ou de orgânico, você pode estar com avicultura, né? Às vezes até já trabalha um pouco com alguma dessas culturas, mas não se dedica muito. Então a gente começa a faz uma análise de solo, faz análise de água, então começa a mostrar o universo da propriedade para essa produtora, para esses produtores na realidade. E aí é curioso porque às vezes as pessoas já são produtores rurais, já estão lá no campo e enxergar isso também às vezes é difícil, né, João? Porque você está no dia a dia ali, às vezes é um produtor de grãos, um produtor de leite, e não se dá conta talvez do quanto é possível diversificar, né? Mais interessante também, no caso da dona Ana, que ela vinha de outra atividade, né? Às vezes também enxergar lá no campo uma oportunidade de fazer daquilo um negócio, né? Muitas propriedades são para lazer, mas podem ser transformadas em negócio, né? O que requer é essa visão, talvez, e buscar conhecimento, né, João? Isso, a gente tem aqui algumas experiências de pessoas que com essa pandemia começaram a investir, né? Tinham suas propriedades, mas era mais para lazer próprio. E aí a gente começou com esse diagnóstico, a gente começou a mostrar a questão do turismo, que é muito forte, né? Você sempre tem nas propriedades algo que encanta o turista. Então, principalmente se essa cidade ela já faz parte de alguma rota, né? Às vezes a gente tem aqui algumas cidades que elas já fazem parte, a cidade em si ela já tem um atrativo. Então a gente busca incentivar esses produtores a que coloquem algo mais aí na sua propriedade, que aí começam a vir os turistas. E aí ela começa a vender o ovo caipira, ela começa a vender o seu queijo, ela começa a ganhar dinheiro com essas visitas. E aí, cada vez mais, ela vai tomando gosto da sua propriedade e gerando renda, né, que é o principal. É interessante se colocar à disposição e ficar observando também, ou de olho, eu diria, em feiras, em concursos, né? Você participou há pouco tempo do concurso nordestino de queijos e derivados, né, João?
Quais são as orientações que você tira desse evento para os produtores também possam se beneficiar de eventos assim Brasil afora? O importante é que esse pessoal que está hoje na fabricação de queijo, eles têm algum tipo de serviço de inspeção. Todos os concursos de queijo, a regra é que você tenha um serviço de inspeção, seja ele municipal, estadual, federal. Tá? Então é importante que o produtor ele tenha esse selo, né? Porque dá maior valor a ele e ele consegue entrar nesse mercado. Tá? A gente participou agora do Festival Mundial do Queijo de São Paulo e o que a gente viu foi muito produtor lá, queijos excelentes, mas aí outros também ficaram de fora, né? E ficaram tristes porque o queijo tem uma alta qualidade, mas que não tem nenhum tipo de inspeção. Então, a orientação que a gente dá é procure na sua cidade, procure saber se tem a inspeção municipal, ou a estadual, ou a federal, e comece a valorizar seu produto com um selo. É muito importante que tenha esse selo no queijo, principalmente. É qualidade, né? Qualidade abre o mercado também. Mas queria que você me falasse da importância também, você deve ter visto também em concursos e pela experiência aí no Sebrae, da importância de se vender a imagem daquilo, né? A experiência, como a gente falou, né? E tratando-se aí de turismo, muito mais, né? Porque além de vender um produto, mas as pessoas querem saber como aquilo está sendo produzido. Hoje em dia tem muito essa preocupação do consumidor, né? De ir lá porque tem um propósito também naquilo. Isso hoje em dia se reverte em receita no final das contas, né, João? Isso, o importante dessas propriedades é a vivência e a experiência, hoje muito valorizado, né? Então, você tem essa propriedade, você tem que capacitar o recebendo o turista, né, para estar mostrando a ele a valorização que é. Então, você tem que estar com essa tua equipe bem treinada, com essa tua equipe apta a estar recebendo o turista, e aí cada vez mais você vai ver que esse retorno é maior. João, o que você tem percebido de mais demanda, de mais informação que as pessoas buscam no Sebrae? Que orientação elas mais pedem para começar a empreender no campo? Tem características diferentes do campo, né? Qual tem sido a dúvida, a dificuldade maior dos empreendedores que chegam até o Sebrae? Primeiro, eles chegam com uma ideia, né? Às vezes uma ideia em que eles querem algo imediato, né, da propriedade. Então, a gente sabe que nada de imediato dá certo. Então, é muito do capacitar, da assistência técnica, que é muito importante. Às vezes eles vêm com aquele dilema de dizer: meu avô passou para meu pai, que passou para mim, e aí eu vou passar para meus filhos, e eu já sei fazer isso. Então é importante que ele escute, né, o consultor, que ele abra a mente para ideias novas, para como empreender, como melhorar. Então isso é bem importante. Às vezes eles chegam mais querendo uma coisa imediata, e aí com essa visita, com esse diagnóstico, a gente vai mostrando que é uma coisa que vai passo a passo para que ele chegue a ter uma propriedade sustentável, uma propriedade em que ele possa estar realmente tendo renda dentro da sua propriedade. A gente vê isso bastante nos casos de sucessão, né? Essa moçada mais nova que tem ido estudar, buscar informação e volta para o campo, traz ideias novas, e aí às vezes tem quase que um embate aí com o tradicional, com a produção tradicional, né? Mas esse é um desafio também, né, João? Trazer ideias novas, implementá-las, para que os produtores mais tradicionais também possam ver isso como um grande ganho para a propriedade que pode mudar completamente, né? Sucessão também é uma coisa importante quando a gente fala de empreendimento no campo, né, João? Muito, muito, muito. A gente tem trabalhado bastante com jovens, tá? Até porque essa questão da tecnologia, a gente dá a porta de entrada aos jovens. Então, a gente tem buscado fazer o que a gente chama de hackathons, que é exatamente trabalhar com esses jovens que estão nas universidades, as dores que os pais deles sentem,
vamos escutar o que é que esses produtores mais sentem dores, e aí a gente trabalha essas dores desses produtores, tá? em novas soluções, para que a gente vá aos poucos desmistificando na realidade, né? A gente já tem conseguido vários depoimentos de jovens que aos poucos eles foram não pode ser coisas radicais também, vamos implantar logo isso, não, são coisas que vão passo a passo, tempo a tempo, para que o produtor ele se sinta seguro e vá acreditando cada vez mais que o mundo em si, né, ele está mudando. Então a gente tem enfrentado isso, mas a gente está no passo a passo junto dos filhos, junto com os pais. É importante, é mais que ideias, é investimentos mesmo, né? Além da tecnologia do dia a dia hoje, de buscar informação no mercado e tal, mas é de investir mesmo em equipamentos mais modernos, que sejam mais produtivos, né? A gente vê isso muito na robotização na suinocultura, por exemplo, o gado de leite também, mas mesmo em pequenas propriedades, né, João? Não dá hoje para a gente pensar num empreendimento ali muito produtivo, bastante produtivo, como deve ser, um crescimento, se não investir também em tecnologia, né? Tem muito de investimento, sim, em manejo, né, em saber lidar, mas a tecnologia está cada dia mais presente. Você diria que é fundamental se pensar nisso, né? Isso, e uma coisa boa que a gente tem feito são as tecnologias sociais. Elas têm feito toda a diferença, né? Para você ver um biodigestor, o pequeno produtor ele deixa de estar comprando o gás, né, para usar na sua propriedade, principalmente as mulheres, né, que cozinham. A gente tem depoimentos fantásticos de produtoras que estão super alegres porque não estão mais aqueles 2 botijões de gás que elas compravam, não estão mais comprando, então está unindo a família, porque é tanto gás que ela chama a vizinha, que ela chama a filha. Então essas tecnologias elas também ajudam muito a desmistificar, até com valores pequenos que a gente implanta essas tecnologias e começa a fazer a diferença na propriedade. Claro, e reduz custo, né, João, também, sem contar a questão ambiental também, que é um problema em muitos casos, né, com esterqueiras, e aí os biodigestores realmente é um exemplo ótimo que você citou aí, né? João, qual é a orientação? Orientação, eu diria, mais do que orientação, qual é o apoio do Sebrae nesse sentido? Quando eu, micro e pequeno empresário rural, estou agora ouvindo a gente aqui e aí me interesso por colocar, por exemplo, um biodigestor, mas buscar outras tecnologias. Qual é o trabalho do Sebrae nesse sentido, para alavancar uma tecnologia, até na questão de crédito também, porque a gente sabe que investimento é custo também, é dinheiro. Qual é o trabalho que o Sebrae faz hoje nesse sentido aí, João, para alavancar, para que adote-se tecnologia de forma aí sustentável, né? Olha, nós temos 2 maneiras, né? A gente trabalha muito com associações e cooperativas. Então, o trabalhar com eles em associação é muito bom, porque a gente começa a dividir tudo junto. A informação ela chega conjunta, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão das associações e cooperativas, como também o pessoal que trabalha não é associações, são sindicatos rurais. Então a gente procura também os sindicatos. Então, aonde tem um volume de produtores que estão unidos, a gente chega para mostrar exatamente aonde o Sebrae pode estar incentivando, né, a propriedade. Fora que a gente fala em rádios, em tudo. E o principal, a gente pede muito ao produtor que ele vá às agências do Sebrae. Porque ele chegando lá, se ele tiver sol, a gente consegue que começaram a inseri-lo junto a outros produtores, porque geralmente as dores que um tem, o outro tem. Então é muito bom quando eles chegam que a gente começa a inseri-los em associações e cooperativas para fortalecer esse ambiente deles. Então é mais isso, eles procurem o Sebrae, eles procurem a sua associação, a sua cooperativa, que com certeza a gente vai estar junto e a gente vai estar mostrando todo esse ambiente que a gente trabalha e toda essa facilidade que o produtor pode ter ao estar acessando essas informações junto ao Sebrae. Disponibilidade tem, né, João? Potencial a gente sabe que no campo tem muito, mas disponibilidade tem bastante. É buscar conhecimento, é buscar informação, que a coisa fica cada vez mais empresarial, eu diria, né? Porque isso é importante também, né? Ver a propriedade rural como uma empresa, né? E aí, com toda a gestão bem feita, com todo o conhecimento.
Só vai. João, muitíssimo obrigado pelas suas informações, por essa conversa aqui comigo hoje. Foi um prazer ter você aqui conosco, viu? Obrigado a vocês e procurem o Sebrae, a gente está de portas abertas para todos os produtores. Ótimo, um abraço grande, João. Um abraço grande para você também que acompanhou Empreender no Campo. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua participação e eu volto no próximo programa. Até mais.